Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um assunto um pouco polêmico. Não deveria ser, mas ele tem um pouco de polêmica e é isso que a gente vai conversar, tá bom? Vamos falar sobre a questão da gordofobia, gordo e yoga. Se yoga é para as pessoas magras, como se o yoga diferenciasse as pessoas, ou se a prática não fosse justamente para você se transformar e melhorar, né, os seus limites e as suas condições. Mas a gente vai ver detalhes sobre isso, porque tem uma reportagem, né, do jornal Folha de São Paulo que fala sobre esse tema e que falou de uma forma um pouco simplista demais. Vamos em frente para a gente entender o que eu estou dizendo. Para você que não me conhece, que está vindo pela primeira vez, meu nome é Vitor, eu sou economista formado pela USP, mas eu curei no ano 2000 de forma extraordinária de um câncer. E desde então eu trabalho na transformação das pessoas usando terapia, yoga, meditação. Fui aluno biógrafo do principal nome do yoga no Brasil, professor Hermógenes, assistente autorizado por Lino Miele, referência no Ashtanga Yoga, e sou ordenado no Zen por Thich Nhat Hanh, o professor do Mindfulness. Mas agora vamos ao tema principal. A reportagem aqui está: gordos podem fazer yoga, mulheres combatem o preconceito e provam que sim. Preconceito de quem? Preconceito como? Né? Aqui temos um problema de português, né? Quando se faz uma afirmação dessa e não se tem essa referência, né? Não se tem esse detalhamento. Ela traz o caso de uma professora de yoga, Vanessa, né, dizendo que, né, desde 2015, né, ela estudou para ser professora de yoga, né, e que tem trabalhado, né, como professora de yoga, apesar, né, das dificuldades físicas que ela tem em relação ao sobrepeso. E é o que me chamou a atenção na reportagem. Ela disse: quase desisti porque só os magros faziam. Então aqui tem um problema de como a pessoa percebe a prática de yoga, né? Por que só os magros fazem? Será que eles não eram gordos e emagreceram? Será que eles sempre foram magros? Será que a prática não é para ajudar a emagrecer? Nós temos que ver que quando a gente afirma isso, essa frase que ela coloca, né, quase desistir porque só os magros fala muito mais dela e da forma como ela vê as pessoas magras do que justamente da prática em si, né? Do que prega, do que fala o yoga, né? E o que o yoga se propõe a fazer. Então é melhor a gente se aprofundar nesse entendimento para poder fazer uma compreensão de como o yoga pode contribuir para essa questão. Outra frase que outra afirmação que a reportagem traz: precisamos formar professores que olhem para corpos diferentes. Por quê? A formação que ela fez não olha para os corpos diferentes? Ela acha que os corpos são iguais? Que formação de yoga é essa que diz que os corpos são iguais? A prática de yoga é só para corpos? A prática de yoga trabalha principalmente a questão de corpos, não trabalha outras coisas. As pessoas não têm outras coisas para trabalhar no yoga. Então, são várias questões que a reportagem limita demais na sua interpretação e limita o yoga na sua interpretação também. Então, algum dos temas que eu quero trazer quando se fala em gordofobia, é a proibição de se falar sobre certas evidências. Porque é quase como um certo policiamento, né? Com medo de poder ferir certas pessoas, né? Mas e aí a verdade deve ser ocultada, alguns dados devem ser ocultados para que as pessoas não entrem em processo de análise e transformação. Eu tenho aqui alguns dados, esses relacionados ao do governo americano, Instituto de Diabetes, que são os problemas relacionados à obesidade. E ao relatar isso, eu posso ser acusado de gordofóbico. Mas as evidências comprovam que o excesso de peso, mesmo, né, não sendo só o sobrepeso, está relacionado com diabetes do tipo 2, com pressão alta, com doenças cardíacas e derrames, com certos tipos de câncer, com problemas de apneia do sono,
no sono com osteoartrite, doença hepática gordurosa, né? Doença renal e problemas de gravidez. Então, assim, isso aqui é os dados e as comprovações que o governo americano, com base nas juntas médicas, apresentam para as pessoas de tomar cuidado com sobrepeso e obesidade, porque causam esses problemas. E isso precisa ser falado. A questão do sobrepeso e obesidade é um causador de problema de saúde, não é saudável. E isso não é gordofobia, é ciência. E eu não vou nem entrar em mais detalhes, porque senão essa apresentação aqui ficaria muito chata, mas se eu for entrar no site da WebMed, que é um site médico, ele vai falar de 13 doenças e não dessa quantidade menor que o governo americano no Instituto Nacional de Diabetes apresenta. Então, assim, existe problema de saúde em ter sobrepeso, não é saudável, não é indicado, é algo que precisa ser trabalhado para a pessoa, ser transformado para a pessoa ter uma vida mais saudável, né? Você quer saber mais sobre isso? Quer aprender sobre a questão da alimentação, detalhes, o que o yoga fala sobre alimentação? A minha sugestão para você, o livro A Dieta do Yoga. Você encontra disponível no site da Amazon para ler. Esse livro vai te dar detalhes sobre os textos antigos, o que os textos falam sobre o caminho do yoga e quais são os alimentos relacionados com esse caminho e como que o desenvolvimento do autocontrole, da autoobservação também passa pela alimentação, fazendo a pessoa se alimentar melhor e ter uma saúde melhor, né? E com todas essas evidências a gente faz uma reflexão. Eu não posso direcionar a minha vida, eu não posso querer direcionar, eu não posso usar o yoga como ferramenta para direcionar para uma vida mais saudável. Isso seria gordofobia? Então eu tenho aqui neste livro, né, o caminho e a alimentação satívica apresentado. O que é o caminho satívico? O que é a alimentação satívica? E de acordo com Patanjali, o que é o texto de base do yoga, o texto, né, de mais de 2000 anos atrás. Então você vai ver que essa indicação de saúde, de busca de liberdade, o que é essa liberdade pregada pelo yoga, livre de amarras, também é a amarra dos vícios. Que vícios? Que pode ser os vícios da vida, mas como também os vícios alimentares, que são também vício da vida. Então fica aqui a minha indicação para vocês. Procurem esse livro, se vocês querem saber mais sobre esse tema. E procurem um bom professor de yoga, que esse bom professor de yoga vai poder, né, trabalhar qualquer corpo, qualquer pessoa em qualquer situação e ajudar essa pessoa a superar suas dificuldades e a se transformar na sua caminhada. O yoga é para todos, sempre foi para todos, né? Nós que devemos nos estar abertos, independente da nossa condição, para se colocar num caminho de transformação, tá bom? Se quiser saber mais, se quiser aprender mais, segue o canal, acompanha, porque nós temos muito material para você, para o seu desenvolvimento. Grande abraço, até mais.